Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula, né, dando continuidade ao assunto sobre Grécia Antiga. Vamos chegar hoje na nossa última videoaula. Vamos falar sobre Atenas e sobre o período final ali da civilização grega, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu mudar aqui meu cursor. Caneta. Estou. Atenas, né? Características principais logo de cara que eu boto aqui para vocês, tá? Esse slide ele é bem complexo, ele é bem longo, tá? Tá bem completo aí. Ela é aberta ao comércio, é uma cidade altamente rica a partir do século V a.C. É uma cidade muito dinâmica e democrática, tá? O oposto de Esparta, não é isso? Bom, Atenas é o berço da democracia, como vocês já sabem, tá? Ela se destaca como o maior centro cultural, político e econômico da Grécia. É uma cidade de origem jônica, lembrando lá daqueles povos, né, que vão dar origem à formação da cultura grega, tá? A localização ela fica na Ática, ou seja, a Grécia continental, né, parte do continente ali da Península Balcânica, nas proximidades do Mar Egeu. Vamos lá. A sociedade ateniense ela era dividida em camadas sociais. A primeira são os eupátridas, ou bem-nascidos, né? É uma camada aristocrática que detinha os privilégios políticos, né, dessa cidade e constituída pelos grandes proprietários de terra, ou seja, uma camada aristocrática, tá? Os eupátridas, os bem-nascidos, que são os herdeiros dos primeiros a ganharem e receberem terra ali naquela formação, né, com o fim, né, dos gênios, né, e a formação do Basileu, que vai doar as terras. Então esses homens são descendentes dos primeiros ali a habitarem a região, tá? Segundo vem os georgóis, são pequenos proprietários de terras em regiões pouco férteis. É exatamente aquele modelo de explicação que eu dei para vocês ali lá nas primeiras aulas, tá? De divisão da propriedade privada. Segundo vem os tetas, não possuíam terras, eram trabalhadores assalariados, mas eram atenienses, tá bom? E os demiurgos, que eram artesãos e praticavam o comércio, concentrados sobretudo no litoral, também eram atenienses, eram gregos. Os metecos, esses sim, não eram atenienses, tá? Eram estrangeiros que moravam em Atenas e dedicavam-se sobretudo ao comércio, pois não possuíam terra, porque terra estava só com os eupátridas e os georgóis. Praticavam artesanato e não possuíam direitos políticos, tá? E também não podiam comprar terras logo porque eles não eram bem-nascidos, não eram atenienses. E, por último, na base, claro, os escravos que eram prisioneiros de guerra ou eram formados por dívidas. Isso durante um período da cidade de Atenas, pois a escravidão por dívida ela vai ser eliminada no decorrer da história ateniense, que é o que a gente vai entender melhor nessa aula de hoje, tá? Então aqui tem um resumo da organização social para vocês compreenderem e quem são e quem não são atenienses. Aqui é importante o aluno ter bem claro na sua cabeça, caso venha numa prova aí cobrando algum item a respeito da sociedade ateniense, a gente tem que entender que a elite são os eupátridas, porém esses outros dois grupos sociais eles também são atenienses. Esses dois primeiros possuem terras, esses menores e piores terras, e esses primeiros os grandes, né, latifúndios, tá? Aqui tem explicando direitinho aqui para vocês, tá bom? A economia, a base da economia ateniense era o comércio. Já tem uma característica que diferencia ela de Esparta, que a base do comércio espartano é a agricultura, tá? Sobretudo porque eles detinham as melhores terras. Já Atenas não, ficavam naquela agricultura entre vales, que são aquelas pequenas faixas de terra entre uma montanha, um vale, né? E ali na pequena parte ali de terra fértil eles plantavam oliva para fabricar azeite e tudo mais, tá? A produção da agricultura, então, nessas terras ficavam a cargo dos escravos, tá? O ateniense pedante não trabalhava no campo, né? Porque quem tinha terra não trabalhava porque tinha escravo. E os que não tinham terra trabalhavam com comércio, eles não eram colonos, tá bom? A manutenção da escravidão na cidade ela foi fundamental para o desenvolvimento da economia ateniense, tá? Como para a consolidação da democracia. A gente tem que entender a escravidão em Atenas como algo importante para se desenvolver a democracia ateniense, tá? Pois nessa base social
é que vai possibilitar a situação política mais equilibrada, na medida em que as camadas populares tiveram algumas de suas reivindicações atendidas, né? Ao preservar o trabalho escravo, a elite econômica ela vai ter grande disponibilidade de tempo, já que eles não trabalham, porque tem escravos para trabalhar para si. E assim eles têm tempo para praticar o ato político dentro de Atenas, tá bom? Na política, nós temos Atenas surgindo como cidade-estado. Sua formação como polis, ela vai ser caracterizada pela política monárquica. É uma política de monarquia aristocrática. A primeira forma de governo, então, foi um rei, né? Como tu sabes, um basileu. Que ao poucos esse rei foi começando a ser limitado pelos eupátridas, ou seja, as elites agrárias, tá bom? Então as elites agrárias com o tempo conseguem tirar o poder desse rei e começam a tomar posições políticas, né? Ter participação e domínio político também, esses grupos econômicos, né, favorecidos. Então começa com uma oligarquia, com uma monarquia, depois ela passa para uma oligarquia, que significa exatamente o poder na mão dos eupátridas, né? Ou seja, a elite agrária agora tira o poder do rei e começa a dominar politicamente Atenas. Só que, como tu sabes, isso aqui é só um período que vai levar até o surgimento da democracia, que a gente vai entender agora nesse slide, olha só. Aristocratas encarregam Drácon, né, de elaborar um primeiro código de leis escritas. Por quê? A cidade de Atenas ela sempre teve muita dificuldade na sua manutenção da sociedade. Sempre existiu lutas sociais, né, lutas de grupos sociais. Os menos favorecidos, né, atenienses menos favorecidos vão sempre tentar lutar para conseguir a participação política, né, que está restrita ali aos grupos aristocratas. Então, o Drácon, né, rico aristocrata, vai ser encarregado de elaborar leis que tentem diminuir essa instabilidade social e política em Atenas, tá? Ele vai criar um conjunto de leis rígidas, porém não consegue resolver esses conflitos sociais. Esse conjunto de leis são conhecidos como leis draconianas, tá? Que é bastante severa, mas é a primeira forma de lei escrita que surge em Atenas. É importante isso para o teu vestibular, para a tua prova, tá bom? Outro legislador que surge é Solon, que propõe medidas mais radicais a fim de resolver esses conflitos, né? Essa luta e essa divergências sociais, né? Solon vai conseguir, né, através de suas leis, abolir a escravidão por dívida, que é uma coisa, né, que o ateniense mais pobre, né, os tetas, por exemplo, lutavam, né, porque eles não queriam, como ateniense, ser possível de se transformarem em escravos por dívida, né, devendo para os grandes aristocratas. Era uma coisa que eles queriam muito mudar. E isso vai acontecer a partir de Solon, esse legislador, né, que vai conseguir, por fim, né, divide então a cidadania em 4 classes baseada na sua riqueza, né, e determinou a relativa participação política de cada classe. Ou seja, ele vai começar a ceder, a organizar a participação política dos atenienses, mesmo aqueles que não são aristocratas, né? Que não são ali da elite, do topo da elite, tá? Entretanto, essas reformas de Solon não conseguem apaziguar completamente os ânimos. Essa crise facilita a tomada de poder pela força. Então nós temos aí um momento de tirania na cidade de Atenas. Isso tudo é uma forma de construção histórica para a chegada na democracia. Então nós temos monarquia, né? Nós temos uma aristocracia, e nós temos a tirania, né? Esse período de tirania iniciou-se com o Pisistrato, né? Esse tirano deu terras dos aristocratas para os pequenos proprietários, concedeu empréstimos a fazendeiros, incentivou a colonização e o comércio, construiu obras públicas. Ao contrário do que a gente imagina, a nossa visão hoje política sobre tirania, tu pensa assim, um tirano é um cara que governa sozinho e não, né? Sim, ele tomou o poder para si, esses tiranos, durante o período ateniense, mas isso não quer dizer que ele fosse completamente negativo, porque ele começa esses tiranos eles cedem alguns direitos para esses atenienses mais pobres, tá? Tentando o quê? Manter sua base política para não ser derrubado. Mas é lógico que isso não vai acontecer. Clístenes, que é um dos últimos tiranos, fez nascer a característica política mais importante de Atenas, que é a democracia, tá? Ele vai aperfeiçoar as leis de Solon e desenvolver então a democracia. Olha só, o direito de cidadania
ele foi ampliado em Clístenes, tá? Passaram a ser considerados cidadãos atenienses todos os filhos de pais e mães atenienses. Ou seja, não somente as elites agrárias e os aristocratas teriam agora participação política. Por quê? Ele via a forma de organização e de diminuição dos conflitos sociais cedendo direitos políticos, mesmo que sejam em graus diferenciados dessa participação política, a todos os atenienses. Bastava ser filho de pai e mãe ateniense, seja ele proprietário de terra ou não, um comerciante, né, um artesão. Isso é uma forma de distribuição do poder político. É o surgimento, então, da tal democracia, galera, tá bom? A democracia, então, atinge seu apogeu somente no século V a.C., com Péricles, um outro legislador ateniense, que governou durante 14 anos e promoveu Atenas tanto politicamente como culturalmente no que a gente conhece hoje, tá? O governo democrático de Atenas, então, né, vai ter seu ápice em Péricles, tá? Então a gente vê essa evolução política de uma monarquia até chegar na democracia para tentar resolver problemas sociais, tá bom? Como é que vai ser organizada essa democracia ateniense? Como eu te falei, é pelo número de posse, pelo grau de sua posse, né? O seu status econômico vai dar o seu nível de envolvimento político na cidade. Bulé era a assembleia criada que era encarregada de elaboração dessas leis. Somente a elite chegava até a Bulé. A eclésia, que votava nessas leis, escolhia os estratégos que eram encarregados de executar as leis, tá? E a Ileia, que era uma espécie de tribunal de justiça. Então essa é a burocracia do mundo democrático de Atenas, tá? É importante a gente lembrar que os cidadãos em Atenas eles vão representar uma minoria na sociedade. Porque Atenas é uma cidade, no século V a.C., uma megalópole. Então tem várias culturas ali vivendo juntas, tá? Então os poucos ali que participavam, tomavam decisões da cidade eram os atenienses, que eram uma minoria. A grande maioria não participava, né? Por exemplo, não podia participar da vida política mulheres, não eram, somente homens. Os estrangeiros, né, também não podiam, que eram grandes números, né, dentro de Atenas. Os jovens, os escravos, só quem era considerado cidadão, ou seja, que tinha direito à participação política, eram homens, filhos de mãe e pai atenienses, maiores de 18 anos, que já tivessem cumprido ali suas obrigações dentro do exército, passado do exército ateniense, né? Então, jovens, mulheres, estrangeiros, escravos, todos eles estavam excluídos dessa democracia ateniense, tá? Ao mesmo tempo que aperfeiçoavam as instituições democráticas, eles consolidavam o escravismo. Então, ou seja, para eu exercer mundo político, a minha vontade, a minha decisão, a participação no mundo social, é necessário que eu tenha tempo, o ócio. E esse ócio político ele só era possível graças à manutenção do escravismo na sociedade ateniense. Importantíssimo você lembrar disso, já foi questão de prova, tá? É muito cobrada essa relação da democracia com a necessidade da escravidão em Atenas. Então eu faço aqui um contraponto contigo sobre a democracia grega e a democracia nossa atual, para te ver diferenças, né? A democracia grega ela era direta e limitada aos ricos proprietários. O próprio cidadão defendia os seus interesses políticos. Olha só, a democracia ateniense ela era direta, né? E a nossa democracia atual ela não é direta, ela é representativa, tá? Nós escolhemos candidatos que vão nos representar na política brasileira, na democracia atual. Tu não vai lá, por exemplo, em Brasília, no Senado, levantar tua mão e votar a respeito de um projeto de lei. Em Atenas era assim que funcionava. O próprio cidadão iria, né, até a Acrópole, né, até a Bulé, na Assembleia, e levantaria a mão votando diretamente ele, participando dessa política para decidir o que seria melhor, os rumos da cidade, né? E além disso, a democracia ateniense, além de direta, ela era excludente, ou seja, ela excluía muitos, né, sujeitos ali sociais. Já a nossa democracia atualizada, que é uma democracia fruto do iluminismo, das revoluções burguesas do século XVIII, ela é uma democracia que tenta ser inclusiva e não exclusiva, né? Por exemplo, todos com maior de 18 anos são obrigados a exercer seus direitos políticos, ou seja, votar e ser votado.
Além disso, jovens a partir de 16 anos já têm a possibilidade de escolher participar da democracia ou não, né? É facultativo. Mas hoje nós abrangemos a participação política, por exemplo, para mulheres. As mulheres podem votar, isso a partir do século XX. Analfabetos votam, estrangeiros naturalizados podem votar, enfim, mendigos, pessoas em situações de rua podem votar, mesmo não tendo posses, né? Então ela acaba sendo abrangente, né? Inclusiva, inclui vários sujeitos ali para participar da democracia, ao contrário da democracia grega. É importante você atentar também para essa diferença, tá bom? Então, resumindo, para a gente ter aqui um mapa geral de tudo isso, nós temos Atenas como uma cidade cosmopolita. O que é isso? É uma cidade que reúne, pelo fato de ser comercial, de ter essa troca de comércio, existe também a troca de cultura. Então ela é uma cidade que reúne diversas culturas diferentes. Isso faz a cidade se desenvolver culturalmente. Ela se desenvolve justamente por causa das diferenças culturais que nela existem, porque ela aprende com outras culturas, diferente de Esparta, que é uma cidade fechada, xenofóbica, não é verdade? Ela tem uma característica de economia mercantil, ao contrário de Esparta. A educação espartana ela é voltada para o desenvolvimento intelectual, para a formação do cidadão, né? Quando a gente fala de educação em Atenas, a gente está falando da formação do cidadão para a vida em comunidade, em sociedade, que é uma visão altamente ligada à polis grega. Não existe a ideia de cidadania do meu direito. Meu direito, não. O cidadão ateniense ele tem que seguir um ideário de política democrática, de cidadania, baseada na formação do conjunto da polis. Então tudo que eu vou fazer, isso está dentro de uma ética, de uma ação ética, de ações morais pautadas no bem de todos da sociedade. Todos os cidadãos, né, que são uma minoria ali dentro de um mundo de pessoas que vivem em Atenas. Né? E o regime político, lógico, é uma democracia, beleza? Comparando com Esparta, não é uma cidade, não é uma cidade cosmopolita, não é uma cidade aberta, cultura diferente, ela é xenofóbica, né? A economia é agrária, a educação é para formar soldados, sobretudo soldados e não cidadãos, e o regime político é a oligarquia, ao contrário da ateniense, beleza? Outra coisa importante que eu quero chamar a atenção para você é o papel da mulher em Atenas. Como a gente viu na aula passada o papel da mulher em Esparta, Atenas, apesar de ter essa formação cultural baseada na filosofia, no intelecto, na formação do homem baseado no teatro, nas artes, né? Num cidadão político que saiba falar, pensar, criticar, ao contrário de Esparta, mas sobretudo, mesmo com essa diferença na formação intelectual do ateniense para o espartano, a mulher ateniense ela tem muito menos liberdade comparada e prestígio comparada à mulher espartana. Eu quero que você atente para isso. Mesmo Atenas sendo uma cidade democrática, onde vai surgir a filosofia, onde vai surgir o pensamento filosófico, político, né? A mulher ela assumia somente um papel secundário. A mulher ela estava reclusa na vida dos afazeres domésticos, ela não podia sair sozinha nas ruas, né, desacompanhada. Então era uma coisa meio ambígua isso, tá? Que você tem que atentar. Sobre a religião, eu quero chamar a atenção para vocês, claro, sobre a ideia dos mitos, né? A religião agora grega, estou falando de forma geral, a religião grega, não só mais ateniense, ela acreditava que a mitologia era sua forma de organização, né, do cosmos, da formação do mundo, tudo era baseado nos mitos, né, a explicação para o surgimento da vida humana, do mundo e tudo mais, tá? A religião ela era politeísta, como vocês já sabem, né, cultuavam vários deuses. E esses deuses eles tinham sentimentos humanos, né? A característica principal desses deuses é que eles eram antropomórficos, ou seja, eles tinham aparências humanas, né? Acreditavam que esses deuses viviam no Olimpo e se organizavam numa espécie de hierarquia, que é chamado de panteão grego, né? Que lá no alto do Olimpo eles viviam dentro de uma casa e que no topo dessa casa, no lugar mais alto dela, de baixo para cima existiria o deus mais importante, que seria Zeus, né? E que eles interfeririam diretamente na vida e na realidade dos homens aqui embaixo na Terra, tá?
E esses deuses eles têm sentimentos humanos, comuns aos seres humanos, como o amor, o ódio, a inveja, a ira, né? Então, ele tem aparência humana, esse deus grego, ele tem sentimentos humanos. E o que diferencia então de um humano normal, de não ser um humano? É a imortalidade desse deus. E os gregos acreditavam que o mesmo deus Zeus que viu a formação do planeta, né, é o mesmo Deus na sua personificação, na sua idade, na sua forma física, que está vivendo aqui no século V a.C. Então, o que diferencia os deuses desses seres humanos é exatamente a imortalidade deles, tá? A construção de templos para cada deus, por exemplo, Atenas vai ter como espécie de padroeira, né, a deusa Atenas Pala, que tem seu templo lá na Acrópole, né, grega, ateniense. Eles acreditavam também nos oráculos e sacerdotes, que eram pessoas que viviam reservadas, né, fora dessa sociedade, que tinham visões e acesso direto a esses deuses. Isso é importante aqui, os oráculos, tá? Para a organização das sociedades e a interferência dessa vida humana, né, por parte dos deuses, como já te falei, beleza? Outro ponto importante que é necessário a gente tocar é sobre as guerras que vão acontecer ali no período do fim, né, da civilização grega, tá? Olha só, existe a guerra contra os persas, são chamadas guerras médicas, vão acontecer várias, né? No mínimo 2 são importantíssimas, que é a tentativa da civilização persa, que vive na Ásia, né, do Oriente, de invadir o mundo grego, né? O Império Persa era um império muito forte, né? Um império muito dominador, imperialista mesmo, né? Que tinha a fama de ser invencível, né? E eles voltam a sua ponta de lança para o mundo grego, tá? O exército persa era muito numeroso, tinham muitos soldados, por isso os gregos precisavam usar estratégia, né? O conflito entre os gregos e persas durou 42 anos e marcou o início da era clássica da história grega. Galera, nesse período que vai ter, por exemplo, a batalha de Maratona, né, que vai dar origem à história dos 300 de Esparta. Os persas, junto com o rei Dario, que está aqui Xerxes, né, que está representado aqui pelo Rodrigo Santoro no filme Os 300, ele é filho de Dario, né, primeiro rei persa que tenta invadir, só que é dominado pelos gregos. E aí vem a segunda tentativa de invasão com Xerxes, né? E essa aí vai dar origem à Batalha dos 300, que vão ser dominados, Esparta vai ser derrotada, né? E os persas seguem para tentar conseguir invadir e dominar Atenas. Mas lá eles vão ser, numa batalha no oceano, no mar ali, né? Na região do mar Egeu, eles vão ser derrotados, os persas, tá? Por Atenas. E a partir desse momento, depois da batalha das guerras médicas, depois que os persas são expulsos, pelo fato de eles já terem vindo 2 vezes aqui, né, tentar invadir, os gregos começam a se organizar. Eles vão criar o que a gente chama de a Liga de Delos, tá bom? A Liga de Delos, ela tem como organizadora, como líder dessa liga, Atenas, onde todas as cidades-estados do mundo grego, elas vão começar agora a fazer uma contribuição financeira para que Atenas organize, já que foi a vitoriosa, né, que derrotou os persas, que organize esse fundo monetário como se fosse uma espécie de ONU, OTAN, né, para tentar manter sempre ali um exército preparado, dinheiro, né, resguardado, separado para tentar lutar caso os persas voltem a invadir o mundo grego. O que não acontece. E esse dinheiro, esse poder aquisitivo que Atenas está organizando, né, tá regularizando, ela vai começar a ser investida por Atenas no seu desenvolvimento, na época de Péricles, na formação da construção de grandes obras como o Partenon, né, em Atenas. Então é um momento em que Atenas tem um maior desenvolvimento cultural, né, e econômico e urbanístico da sua cidade, exatamente com o dinheiro que foi arrecadado na Liga de Delos. Isso vai o quê? Vai desagradar demais outra cidade de Esparta que é muito forte, que é Esparta, né? Outra cidade-estado que vai organizar uma outra liga para contrapor então a esse modelo hegemônico de Atenas. Ela vai juntar outras cidades que estão desconfortáveis com a situação e vai montar a Liga do Peloponeso. Isso vai gerar o quê? Uma dualidade
no mundo grego, tá? Que vai gerar uma guerra, que é a chamada Guerra do Peloponeso, liderando é uma guerra entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso, onde Atenas e Esparta vão guerrear pelo controle e a hegemonia do mundo grego. O que vai acontecer disso, William? Essa guerra vai enfraquecer o mundo grego como um todo, né? Quem vai ganhar essa batalha vai ser Esparta. A Liga do Peloponeso derrota a Liga de Delos. Porém, o mundo grego vai ter se fragilizado muito como um todo, porque todas as cidades entraram nessa batalha. E essa fragilidade do mundo grego, devido à sua guerra interna, da Guerra do Peloponeso, vai favorecer a invasão de um outro povo, tá? Que ficava ao norte, que é a Macedônia, né? A cultura macedônica vai invadir o mundo grego quando viu que estão fragilizados devido às guerras internas, certo? E isso corresponde ao início do período helenístico. É o período de dominação, de queda do mundo grego clássico, como a gente conhece. Os gregos vão ser dominados por Filipe II, rei da Macedônia, no século IV a.C. Então vejam só, ele desce, domina a Grécia toda, porém os macedônios, que ficam bem ao norte ali, tá, da região da Grécia, eles tinham um apreço e sabiam da importância fundamental da cultura grega, galera. Então eles não vão desaparecer, exterminar a cultura grega, muito pelo contrário, eles vão assimilar. Para ter uma ideia, escravos de guerra, né, dos macedônios vão ser utilizados na educação do seu povo, da Macedônia, para demonstrar tanto o respeito que eles tinham, né, por essa cultura grega. Um exemplo é o príncipe macedônio, filho de Filipe II, chamado de Alexandre. Alexandre vai ser educado por nada mais nada menos um escravo, talvez um escravo muito importante, né, que virou professor dele. Quem foi? Aristóteles. Aristóteles, escravo dos macedônios, foi colocado para educar Alexandre, que mais tarde, com a morte de Filipe II, vai se transformar em Alexandre o Grande, com o processo de expansionismo que ele vai dar em direção ao Oriente, dominando inclusive os persas. Alexandre não espera os persas invadirem. Alexandre começa um processo de expansão territorial imenso, que vai ser o grande império alexandrino, né? E com isso, com esse espalhamento, né, para a Ásia, para o Oriente, que Alexandre vai fazer, ele vai levar consigo toda a cultura grega. Isso é o que a gente chama de cultura helenística, meu aluno, tá? É o período helenístico, é o período de espalhamento da cultura grega em direção ao Oriente. Beleza? Importante você entender então que esse processo de desestruturação do mundo grego clássico, ele se dá devido a disputas internas entre Esparta e Atenas, que vai gerar a invasão macedônia, que vai desintegrar o mundo grego e assimilar a cultura grega, que depois vai ser espalhada por Alexandre o Grande no período helenístico. Tranquilo? Era isso que a gente tinha para a aula de hoje. A gente encerra aqui o período sobre história grega. Próxima aula eu venho com um assunto novo para vocês. Beijo a todos e todas e fiquem em casa. Cuidem-se.